Começa este bloco falando da economia brasileira que foi impulsionada pelo agro neste início do ano. O setor da agropecuária cresceu 12,2% no primeiro trimestre comparado aos últimos 3 meses de 2024. Rafa. Isso mesmo, né? E segundo o IBGE, isso refletiu diretamente no nosso PIB, né? E eu fui até uma fazenda aqui no interior de São Paulo, né, para conhecer um pouquinho dessa ampliação, dessa expansão do mercado. E claro, a fazenda precisou ampliar o quadro de funcionários. O agronegócio bateu recorde de contratações no país. Dados da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada mostram 28 milhões e 500 mil pessoas empregadas na área no primeiro trimestre deste ano. O setor representou 26,2% das ocupações totais do país nos 3 primeiros meses do ano. A maior parte dos novos empregados para o setor de insumos, seguido pelo setor da agroindústria, e 2,4% das pessoas foram contratadas para trabalharem em agroserviços. O Gabriel tem 18 anos e faz parte da estatística. Foi contratado nesta fazenda no início do ano. Desde quando eu nasci, eu já morava na roça, aí sempre gostei de mexer com animal, as coisas assim. Aí sempre foi meu sonho trabalhar em fazendas, coisas assim, mexer com coisas que eu gosto. Aí apareceu a oportunidade, aí eu vim e deu certo. Então. Muito do que sabe, aprendeu acompanhando o pai e o avô a cavalo. Hoje, coloca tudo em prática e agrega ainda mais conhecimentos. A gente aprende bastante, eu mesmo nunca tinha visto... mexer com gado Nelore inseminando, as coisas mesmo, eu aprendi aqui. Ao todo, são 13 funcionários na fazenda, que atua há 40 anos com pecuária leiteira e de corte. Não é uma novidade no Brasil, né? Vem crescendo muito nos últimos anos e eu acho que até é uma oportunidade para o jovem, né? Antigamente as pessoas tinham aquela visão de que trabalhar na roça é um trabalho mais simples, mais trivial, mas não. As tecnologias evoluíram muito, né? Hoje a gente precisa de profissionais qualificados e os profissionais qualificados são muito bem remunerados. Então, eu acho que até para a juventude é uma oportunidade de crescer na vida e ter uma receita muito melhor, às vezes, do que trabalhar num local na cidade. A pesquisa do CPEA revela que, numa comparação anual, os rendimentos mensais das pessoas empregadas no agronegócio tiveram uma alta de 2,2%. A grande oportunidade hoje no Brasil é trabalhar no agronegócio. São grandes empresas, deixaram de ser fazendas, são empresas que geram riqueza e precisam de profissionais qualificados. Então, o jovem hoje que entende isso, eu acho que tem um mercado gigante para conseguir um bom emprego, uma boa locação, né, e um futuro melhor para todo mundo. Se a pessoa quiser trabalhar, ser feliz, aprender várias coisas, entra num serviço na fazenda que aprende bastante coisa. E ainda falando sobre o agronegócio, o governo federal anunciou na última semana o Plano Safra 2025-2026, com a previsão de 516 bilhões de reais destinados ao setor agropecuário do país. O valor é 8 bilhões maior em relação à safra anterior e contempla operações de custeio, comercialização e também investimento. E para entender melhor, né, como que deve ser na prática esse crédito, a gente conversa agora com o José Carlos Hausknecht, que é sócio-diretor da MB Agro, já aparece aqui para gente. José Carlos, uma ótima tarde para você, obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco nessa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Vamos explicar para o pessoal de casa, né? Como que funciona essa questão do programa, né? Há diferenças nos perfis? Quem que tem acesso a esse crédito, então? Normalmente, o governo separa parcelas desse crédito para diferentes, vamos dizer, públicos aí, né? Você tem o Pronaf, que é para agricultura familiar, que são pequenos produtores. Depois você tem o Pronamp, que é para médios produtores, e depois o crédito para que eles chamam de agricultura empresarial, que são produtores maiores, né? Então, dependendo de cada dessas classes aí de agricultores, você tem normalmente taxas de juros mais baratas para os menores, né? Para os médios um pouco maior, e depois para empresarial são taxas maiores, né? Então essas
esse dinheiro fica, vamos dizer, só pode ser acessado por produtores que atendem os tamanhos, né, que são estabelecidos no Plano Safra, né? José Carlos, boa tarde, bem-vindo aqui ao TJ Aparecida, porque a gente fala para um grande público que é rural, né? Então é importante a gente falar um pouquinho mais sobre essas medidas que foram anunciadas em relação ao Plano Safra. Quais são as mudanças nesse novo ciclo do Plano Safra e como o crédito pode ser utilizado pelo pequeno, médio ou grande agricultor? Sim. Veja, o que mudou? Houve um crescimento, aí, como você falou, né, dessa ordem de 8 bilhões, isso representa mais ou menos 1,5%, pelo menos esses 500 são mais a agricultura de grandes produtores, né, empresarial, e dos médios produtores, né? Então, houve um aumento aí de em torno de 1,5%, né, no crédito total. O produtor que quer acessar esses créditos, ele tem que ir a um banco, né? Normalmente a rede bancária, dentre todos, o que mais atua nesse setor é o Banco do Brasil, né? Mas todos eles têm acesso a essas linhas, ir lá e fazer um projeto, vamos dizer, para pegar esse crédito, mostrando no que ele vai, no que ele vai aplicar, né? Que cultura que quanto que ele vai gastar de insumos, etc. E ele consegue fazer solicitar esse crédito com taxas menores ou esse crédito que está destinado a esse tipo de produtor, né? Então, todos eles têm que ir lá e fazer isso, né? Mas é de fato um ganho, né? Tem esses benefícios para a classe, porque diante desse cenário de inadimplência, né, do nosso país, as taxas de juros são uma preocupação também para o setor, José Carlos? Sim. Esse é o grande problema que nós estamos vivendo, não só na agricultura, mas em todos os setores, né? Que as taxas de juros subiram e esse plano ele subiu as taxas também, né? São taxas. Você tem, né, dentro dele estabelecido algumas linhas de crédito que são taxas subsidiadas, né? Nessas taxas, o governo estabelece qual é o nível de taxa, e a gente teve nesse plano uma subida em torno de 1,5% a 2%, vamos dizer, de maneira geral, nas taxas da agricultura empresarial. Ou seja, ficou mais caro você conseguir pegar esse crédito, assim como o crédito que eles chamam de taxas livres, onde é uma taxa negociada com o banco, né? Então, o banco capta esses recursos do mercado, a taxa Selic, e vai repassar isso com um custo maior que a taxa Selic, né? Então, quando a taxa Selic sobe, a parte de juros livres, ela normalmente sobe também, né? Ela aumenta esse custo, e, portanto, a mesma coisa que a resto da economia está sentindo, o agricultor vai ter que pagar mais por esse custo, por esse crédito que ele está pegando. José Carlos, quanto às perdas climáticas, né, e a gente viu muito isso acontecer e está vendo nesses últimos tempos, o seguro rural sofreu uma forte retração. Então, qual o impacto disso para o pequeno, médio e grande produtor? Então, esse é um problema. A gente viu aí uma redução na safra passada, né, dos valores que foram disponibilizados para subsídio do crédito, do custo do crédito do seguro, né? Então, isso reduz aí normalmente aumenta o custo, né, para você pegar o seguro, você reduz a quantidade de seguro que está disponível para os produtores, e isso é principalmente problemático para essas regiões onde você tem um clima mais vamos dizer, não um risco maior, né? Principalmente a gente tem visto muito problema no Rio Grande do Sul, que é uma região que foi assolada por seca, por enchente, e todo ano tem tido problemas.
Então, lá é um lugar onde o seguro é muito necessário para esse produtor, para que ele possa manter a sua capacidade de pagamento, né? O governo está com muita dificuldade de conseguir recursos para poder fazer disponibilizar esses recursos para poder ajudar esses produtores. Então, a gente está vendo realmente isso é preocupante, né? Uma vez que esses produtores sem seguro, e se você tem uma perda lá, você pode se tornar inadimplente e aí você não tem mais acesso ao crédito. Então, isso é um problema sério e aumenta RJs e esse tipo de problema. E é uma situação que ela é em cadeia, né? Ela vai impactando Exatamente. outros setores, outros departamentos também, desde economia, questão social, enfim, de não só aquela localidade, mas o país como um todo. Zé Carlos, muito obrigada pela sua participação, esclarecer um pouquinho para a gente a questão também do Plano Safra. Uma ótima semana para você.